Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesta série de vídeos nós vamos falar nos principais erros que os corredores cometem, principalmente aqueles corredores amadores que estão a iniciar-se na corrida. E hoje vamos falar na falta de planeamento e treinamento adequado. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, ativar as notificações e deixar o vosso joinha. Isso é importante para que o vídeo consiga voar e ser tão rápido como vocês vão ser depois do vídeo. A primeira coisa que devem ter em conta é que correr não é só chegar a casa, calçar os ténis, ir para a rua e correr de uma forma qualquer. E para isso, e se nós queremos evitar lesões e evoluir na corrida, então nós devemos planear todos os treinos e planear como é que vai ser a nossa semana. E além disso, devemos definir metas que sejam adequadas para a nossa condição física, para nós não corrermos o risco de entrarmos em overtraining ou então não conseguirmos cumprir com os objetivos que nós temos. Além disso, também temos que intercalar o treino com alguns dias ou alguns períodos de descanso, porque sem isso nós não vamos conseguir evoluir da melhor forma. Sem um planeamento adequado, muitos corredores acabam por não conseguir evoluir, muitos deles acabam por se lesionar e acabam até por desistir de praticar desporto, que é aquilo que nós queremos evitar ao máximo. Mais do que nós sermos melhores atletas e cada vez melhores corredores, o importante é nós continuarmos a praticar desporto, porque é isso que vai fazer toda a diferença daqui a uns anos, quando nós já não formos assim tão novos como somos agora. O overtraining é um dos principais vilões do treinamento de corrida e dos corredores. O overtraining basicamente é nós começarmos a sofrer alguns problemas pelo facto de termos exagerado no treinamento. Então o que vai acontecer é que nós cada vez treinamos mais e que cada vez evoluímos menos. Cada vez nós tentamos treinar mais dias na semana, tentamos correr mais quilómetros, correr cada vez mais rápido. No entanto, o corpo não tem capacidade para absorver todo esse aumento da carga de treinos e acaba por ir acumulando cansaço e fadiga que vai se acumulando no corpo e chegamos a um ponto em que nós treinamos e em vez de evoluirmos vamos regredindo e depois começamos a ficar cada vez mais cansados, começamos a ter problemas para dormir, temos problemas de irritabilidade, qualquer coisa é suficiente para nos irritar com as coisas mais simples do nosso dia a dia, e em vez de evoluirmos, nós cada vez conseguimos correr menos, cada vez conseguimos correr mais lento e, portanto, o overtraining é o nosso principal adversário quando nós estamos a treinar corrida. E, portanto, se nós queremos evitar esse processo de overtraining, o que temos que fazer é planificar os nossos treinos ao longo das semanas e ao longo dos vários meses, de forma a termos uma progressividade da carga, ou seja, nós não vamos aumentando muito de semana para semana o número de quilómetros ou o número de treinos ou a velocidade dos treinos, vamos progressivamente aumentando, vamos tentando perceber por certos sinais que nós vamos tentando interpretar, que nós vamos recebendo do corpo, se estamos a exagerar ou não, e só assim nós vamos conseguir evitar este processo de overtraining. Além disso, também devemos ter em atenção que o descanso também é treino. Isto não é um clichê, é uma verdade. Nós queremos evoluir, queremos e pensamos que devemos treinar cada vez mais. No entanto, isso sem descanso nós não vamos conseguir evoluir. Só vamos conseguir lesionar-nos. E, portanto, nós temos que intercalar treinos mais duros e mais rápidos e mais difíceis com dias de descanso ou dias de treino mais regenerativo. Só assim o corpo vai conseguir absorver todo o treino que nós estamos a tentar fazer e, portanto, com descanso nós evitamos, na maior parte das vezes,
o overtraining. Portanto, nós temos de estar sempre atentos a vermos como é que o nosso corpo está a reagir ao treino. Se começamos a ter dores musculares, se começamos a ter dificuldade em dormir, se começamos a ter algum tipo de sinal que nos indicie que estamos a ficar cada vez mais fatigados, e depois vamos tendo que descansar. Basicamente é isso, não é nada de muito complicado, é só tirarmos alguns dias de descanso ou treinar, intercalar treinos mais difíceis com treinos mais fáceis, e assim nós vamos conseguindo, ensinando o corpo a cada vez treinar cada vez mais. No entanto, não pode ser de uma forma muito rápida. Também relacionado com a questão do planeamento dos treinos e do que nós vamos fazendo, do que nós vamos treinando ao longo das várias semanas, tem a ver com os objetivos que nós definimos no início. Devemos definir objetivos que sejam não muito ambiciosos, porque se forem objetivos muito ambiciosos, nós corremos o risco de não os conseguir atingir. Portanto, é melhor nós conseguirmos fazer objetivos que sejam desafiadores, mas que sejam alcançáveis, do que estarmos a definir objetivos super ambiciosos que depois não vamos conseguir cumprir. Esses objetivos pode ser o número de treinos por semana. Nós podemos ter um objetivo que é treinar todos os dias da semana, mas depois, se eu não tiver tempo para treinar todos os dias da semana, acabo por não conseguir atingir esse objetivo e acabo por ficar muito cansado, porque eu não estou habituado a decorrer todos os dias da semana. Portanto, é melhor nós definirmos um objetivo que seja mais adequado à nossa condição física. Da mesma maneira, se nós quisermos atingir um determinado tempo, um determinado resultado numa determinada distância ou numa prova específica, se nós atualmente fazemos 10 km em 50 minutos, nós não vamos definir como objetivo fazer os 10 km daqui a um mês numa prova que nós vamos fazer para fazer em 40 minutos, porque vai ser completamente impossível nós num mês conseguirmos melhorar 10 minutos. Portanto, nós devemos definir objetivos que sejam desafiadores, porque isso vai ser o gatilho que nos vai ajudar a treinar cada vez mais forte. No entanto, devem ser objetivos que sejam alcançáveis e que não nos desmotivem, porque se nós começamos a perceber que nós estamos a conseguir atingir aquele objetivo e que aquele objetivo no curto prazo nunca vai ser atingido, então aí vamos acabar por desanimar. Portanto, definam objetivos, podem ter um objetivo de longo prazo, mas definam objetivos mais para curto prazo, para conseguirem ir atingindo periodicamente esses objetivos, estarem constantemente a atingir objetivos e estarem constantemente a ser motivados por esses objetivos. Portanto, este planeamento daquilo que nós vamos fazer, os treinos que nós vamos fazer no futuro, vai depender muito destes objetivos. E, portanto, estes objetivos têm que ser adequados à nossa condição física. E, portanto, este é um dos principais erros que os corredores cometem, que é não planearem suficientemente bem os vários treinos que vão fazer ao longo da semana e ao longo dos vários meses. E como não foi bem planeado, não foram definidos corretamente os objetivos, portanto, depois o treinamento que vão fazer também não é adequado. E, portanto, as 4 principais dicas deste vídeo são as seguintes: definir metas objetivas e realistas para os vossos treinos e para o vosso futuro, incluir períodos de descanso no vosso plano de treino, ajustar o planeamento conforme vamos tendo reações do nosso corpo e conforme vamos verificando como é que estamos a evoluir, e por fim busque a orientação de um profissional ou de algum corredor ou algum amigo que já tenha mais experiência que vocês na corrida e que vos ajude a definir um pouco os vossos objetivos e a definir qual é que deve ser o plano que vocês devem seguir. Muitas vezes, até participando em grupos de corrida, às vezes é suficiente para vocês conseguirem evoluir imenso, porque vão aprender com outros corredores que já cometeram os mesmos erros que vocês estão a cometer. E, portanto, o vídeo de hoje era este. Espero que tenham gostado e que não cometam este erro no futuro. Até à próxima, bons treinos, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Até à próxima, bons treinos.